Depois daquele trailer sensacional do Snyder Cut, com direito à aparição de Darkseid em pessoa e mais vilões icônicos dos quadrinhos, restou aos fãs teorizarem por qual caminho o filme irá seguir, pois aparentemente não parece apenas mais uma invasão de Apocalipse na Terra. Já vemos no final do trailer um personagem que surpreendeu a todos por seu novo visual e sua fala icônica que deixou todos os fãs da DC sonharem com um filme bom da Liga, finalmente. Depois de analisar cuidadosamente o trailer e todas as informações do filme, o que podemos esperar do tão aguardado Snyder Cut? Segue aqui comigo que você vai entender tudo a respeito do filme. Saudações pessoal, hoje estou aqui para falar sobre tudo o que sabemos até o momento sobre o tão aguardado Snyder Cut. No dia 14 de fevereiro, a HBO divulgou o primeiro trailer do Snyder Cut, que conseguiu levantar um pouco de hype do filme em relação aos teasers anteriores, que foram bem fracos. Podemos ver que os efeitos especiais, a fotografia e as lutas estão em alta qualidade. Especulamos como era a ideia original do filme. Darkseid irá tentar controlar o Superman para governar a Terra. Porém, tem algumas coisas que ainda são um mistério. E é isso que vamos falar agora. Já no dia 14 de março, o último trailer do Snyder Cut foi revelado, explicando um pouco mais sobre como será o desenrolar dessa história que alcançará as incríveis 4 horas de filme. Bom, os dados oficiais confirmam que o Superman irá utilizar o famoso traje preto, que é inspirado na HQ de 1993, chamada A Morte do Superman, onde Superman é ressuscitado, porém retorna com um traje preto com uma personalidade maligna. Cyborg, Aquaman e Flash terão muito mais importância pro filme, onde o Cyborg terá um arco trágico. E graças aos posts do Vero, Snyder já comentou que originalmente a Liga da Justiça teria participação dos vilões em Darkseid, e Desaad, Lex Luthor e até mesmo Ares. A Liga da Justiça faria parte de um arco com 5 filmes, no qual seria o terceiro da cronologia, onde os próximos filmes abordariam mais o sonho do Batman e os Lanternas Verdes. Além de que, assim como os Vingadores em Guerra Infinita, Zack Snyder queria criar uma trilogia da Liga da Justiça, onde o primeiro filme terminaria com os heróis encontrando Darkseid, e o segundo filme terminaria com Darkseid derrotando os heróis, mergulhando o planeta em um apocalipse total. A partir daí, tudo estaria relacionado com aquele pesadelo inexplicável do Bruce Wayne em Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Então os últimos filmes da trilogia seria uma batalha de até 2 horas para derrotar o vilão final, Darkseid. Os argumentos para os filmes não são considerados terríveis, e pelo menos daria coerência a todos os fins perdidos vistos nos filmes que o Snyder estava envolvido. O primeiro trailer começa mostrando o Superman logo após ter sido ferido mortalmente no peito pelo Apocalipse, emitindo um grito que quebrou a barreira do som e ecoou no mundo todo. Logo após vermos as Amazonas, ao lado do que parece ser um templo onde estava a caixa materna que o lobo da Step roubou. Porém, não há nada de muito novo, e depois vemos a cena do Batman falando sobre o sonho que teve e a Diana chegando em um templo que explica a história do Darkseid. O Darkseid e seus aliados apareceram e estão incríveis. Além de apresentar uma Apocalipse com um cenário meio medieval, que particularmente eu achei muito interessante, o lobo da Steppe parece um visual novo. Ele se ajoelha ao Darkseid, prometendo que esse mundo irá cair. E logo após, corta para a cena dele enfrentando a Amazonas, que provavelmente não terá grandes mudanças. Vemos a cena do Flash salvando a Iris, que foi cortada do filme Whedon, e por fim vemos 2 cenas que passam no fim do filme original, mas com algumas mudanças. Superman com um traje preto atacando o que parece ser o lobo da Steppe, e o Cyborg com o rosto desfigurado voltando ao normal enquanto o Flash tenta alcançá-lo. O que é interessante, já que ao mesmo tempo que isso ocorre, o narrador fala, o tempo. E por fim, a cena mais surpreendente e empolgante do trailer chega. Em meio ao caos do mundo que o Batman premonizou, surge uma voz dizendo: vivemos em uma sociedade onde a honra e a memória é distante. Não estou certo, Batman? Finalmente podemos ver o Coringa do Jared Leto, finalmente com um visual de respeito que se assemelha muito ao Coringa do Joaquin Phoenix, mudando inclusive a icônica frase, vivemos em uma sociedade, que virou um grande meme. O que será que o Coringa representa para uma trama tão grande quanto esta? Onde o Coringa se encaixa numa invasão do Darkseid na Terra? Bom, segundo algumas informações do Snyder e algumas teorias, o Coringa aparecerá em um pequeno trecho do filme fazendo uma espécie de discurso ao Batman em meio àquele futuro onde ele havia sonhado. Inclusive a frase do Coringa pode ser referência ao próprio Batman, que agora nessa realidade ele mata e faz parte de um grupo de resistência contra o Darkseid. Já no segundo trailer começa com o foco no Darkseid, que aparece ao centro dizendo, então começa o fim. O trailer segue explicando um pouco sobre a morte e o retorno do Superman, com o Batman dizendo que é preciso uni-los contra os inimigos que se aproximam. Aí surge uma sequência que é de arrepiar.
O Lobo da Steppe cita a frase: "Não há protetores aqui, sem lanternas, sem kryptonianos, esse mundo irá cair em seu nome", se referindo ao Darkseid que, por sua vez, fala: "Eu transformei os mundos em poeiras, toda a existência será minha". Superman, já com traje preto, surge dizendo uma frase que pode ser usada tanto no contexto do filme, quanto no contexto do universo da DC. A frase diz: "Eu tenho uma segunda chance e eu não vou desperdiçá-la". Será que finalmente a DC vai conseguir engrenar um universo sólido? Vamos torcer que sim. Eis que surge um ponto interessante. Originalmente, todos nós pensamos que o Darkseid não se envolveria diretamente na luta com a Terra, mas sim envolveria o Lobo da Steppe para fazer o trabalho sujo. Porém, o trailer mostra uma sequência de ação com o Aquaman lutando com o Lobo da Steppe embaixo d'água, e logo após a gente vê o Darkseid aparentemente também submerso, lançando seus famosos raios ômega. Se você é fã da DC, eu tenho certeza que essa cena foi de arrepiar. Finalmente vemos o Darkseid nos cinemas usando seus poderes e lutando como um verdadeiro vilão casca grossa que ele é. A última cena que pegou algumas pessoas de surpresa foi a Martha, a mãe do Superman, com os olhos brilhando em vermelho. Essa cena deixou todo mundo se perguntando se ela havia ganhado poderes. Mas não, gente, não é nada disso. Quem aparece nesse momento é ninguém menos que o Caçador de Marte que se transformou por algum motivo na mãe do Clark. Não podemos deixar de falar sobre o vazamento que ocorreu dentro do próprio serviço de streaming da HBO Max, onde os assinantes entraram no serviço para assistir Tom e Jerry, porém ao clicar lá foram presenteados com cerca de 1h30 do filme. Ou seja, praticamente metade do filme foi vazado por uma incompetência da própria Warner. É sério, quando pensamos que a Warner finalmente vai acertar, nós somos surpreendidos com um vazamento desta magnitude. Agora apenas nos resta torcer pelo filme tão aguardado e que ele atinja as nossas expectativas e faça com o DCEU finalmente trilhe um caminho sólido como é o caso da Marvel. Pessoal, já aproveita e comenta aí se você tá ansioso para assistir essa obra-prima depois de 4 anos de espera. O filme lançará no dia 18 de março de 2021 no HBO Max e contará com 4 horas de filmes que serão separados em 4 capítulos de 1 hora cada. E aí pessoal, estão ansiosos para ver o tão famigerado Snyder Cut? Quer ver mais conteúdo sobre esse tão aguardado filme? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, que isso me ajuda demais. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui, um forte abraço e valeu!